E a Alemanha confirmou a doação de 200 milhões de euros, o equivalente a mais de R$ 1 bilhão, que vão ser destinados a ações ambientais no Brasil. O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva. A ministra da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze, anunciou hoje a liberação da verba em um período de até 100 dias. A ministra alemã confirmou, dentro do valor total, 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia. A doação foi formalizada por meio da assinatura de um contrato financeiro entre o banco alemão KfW e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Além disso, a doação inclui 31 milhões de euros para apoio a projetos de proteção e de uso sustentável das florestas. A cifra total inclui ainda 29 milhões de euros em apoio a um fundo garantidor de eficiência energética para pequenas e médias empresas e 5 milhões de euros em projeto de consultoria para o fomento de energias renováveis na indústria e no setor de transportes. Também estão previstos recursos destinados a apoiar pequenos agricultores em ações de reflorestamento de terras e apoio a cadeias de abastecimento sustentáveis. A ministra alemã disse que os recursos destinados têm oportunidade de ajudar as pessoas que vivem nessas regiões. Aqui nós temos a grande chance de proteger as florestas e dar uma nova perspectiva às pessoas que moram lá. A bioeconomia, que é um interesse que a Marina Silva está sempre avançando, sempre pautando. Isso é algo que não é só que vai trazer uma mudança ecológica, mas também perspectivas sociais, perspectivas para as pessoas e para a população nessas áreas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também estava na coletiva e disse que o governo federal vai utilizar os recursos do Fundo Amazônia para ajudar no combate à crise humanitária vivida pelos indígenas Yanomami, em Roraima. Marina detalhou que os recursos vão ser empenhados em ações de segurança para expulsar garimpeiros clandestinos na região. Essas ações emergenciais, elas estão sendo tratadas em vários níveis, que envolve desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com as operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades, e o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e outros setores do governo, desenvolvimento agrário, estão pensando atuar em dois níveis. No nível emergencial, porém devidamente planejado, e no nível estrutural de médio e longo prazo. Na coletiva, a ministra Marina Silva acusou o governo de Jair Bolsonaro de crimes contra a humanidade e o meio ambiente. Não tenho dúvida que foi uma atitude genocida em relação às populações indígenas brasileiras e que o governo federal está agindo emergencialmente diante de uma situação difícil em que temos que recuperar as políticas, as instituições, os equipamentos públicos e, ao mesmo tempo, dar essas respostas. E o presidente Lula recebe hoje em Brasília o chanceler alemão Olaf Scholz. Quero chamar agora para conversar comigo sobre este assunto Vinícius Serra, porque olha, Vinícius, é um assunto extremamente importante. Nós temos atualizado hoje, nessa visita da ministra também alemã, que doa aí 200 milhões de euros. Olha, é muito dinheiro para a preservação da região, como vimos na reportagem. A própria ministra Marina Silva já está aí nos dando algumas diretrizes, indicações para onde esse dinheiro vai ser investido. E olha, não é só isso não, Vinícius. Pelo visto, outros anúncios também vão ser feitos pelo presidente Lula e também o chanceler alemão, como foi hoje nessa segunda-feira. Conta pra gente. Isso mesmo, Elias. Eles se encontraram hoje por volta de 3h30 da tarde, né? Lula recebeu o chanceler, o primeiro-ministro Olaf Scholz, lá no Palácio do Planalto, e eles conversaram a respeito de algumas situações, inclusive o meio ambiente também. Depois, por volta de
quase perto ali das 7 horas, eles concederam uma entrevista coletiva e falaram sobre essa conversa. O primeiro-ministro ele começou o seu discurso falando a respeito da relação do Brasil com a Alemanha, dessa nova aproximação entre os dois países, e também como que isso é importante para um cenário internacional. Sobre o meio ambiente, ele citou a questão do Brasil ser importante no sentido de ter uma energia renovável, tratando do hidrogênio verde. O Brasil precisa não só com essa parceria entre os países, não só ajudar a Alemanha, mas também a Europa nesse sentido de pensar o futuro, né, de pensar sobre o meio ambiente. Ele disse que a Alemanha, de uma maneira geral, está muito alegre pelo Brasil estar de volta nesse cenário internacional. O Brasil está aberto a conversas. Isso foi um ponto destacado por ele que promete, segundo ele, para os próximos anos ser muito positivo. Uma das questões que estavam sendo discutidas, que previam, né, sobre essa conversa entre os dois, era em relação ao acordo comercial, né, entre a União Europeia e o Mercosul. Um acordo que já vinha sendo tentado pelo Lula desde quando ele fez o seu outro mandato, lá em 2009, mas que isso acabou não indo para frente. Um acordo bilateral entre os países para facilitar as questões do comércio, para facilitar investimento, uma via de mão dupla. Então isso era uma questão muito importante que foi discutida e, segundo o Lula, ele pretende dar um avanço nessa situação e que esse acordo deve ser fechado até o final do primeiro semestre. Então, nos próximos 6 meses, a gente deve ter uma palavra final em relação a este acordo, algo que foi bastante tocado também, algo que se espera bastante na relação entre os dois países. E para a gente fechar, Elias, foi falado também a respeito da guerra na Ucrânia. O presidente Lula falou que conversou com o chanceler a respeito deste grupo que ele deseja criar, que o mundo precisa desse grupo de vários países para poder sentar e conversar com Rússia e Ucrânia para que essa guerra possa ter o fim o mais rápido possível, né? Ele falou que o mundo precisa de paz, né? Que a guerra já acontece há muito tempo e que se não tiver essa conversa entre os países, isso não vai acontecer. Inclusive, ele ressaltou a importância do papel da China nesse quesito e disse que em março, quando ele pretende cumprir a agenda lá na China, vai conversar com Xi Jinping a respeito dessa guerra para que os países possam se reunir e conversar. Ele falou que já conversou com Macron, pretende conversar com o Biden também. E aí, essa conversa para que essa guerra acabe futuramente. Elias. Obrigado pelas informações, Vinícius.